Isso, mano. O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba. Você é louco, mano. Nossa. Você senta lá? Na outra lá. Ai, Luizão, me fala uma coisa. Você acredita em assombração? Já vi muito, Já viu? mas sumiu, já encontrei, mano. Como que sumiu? Parou, não sei, eu acho que era tão ruim que eu acho que pra ter a assombração, pra ter vida da turma agora. Ah, dos tempos Eu pra já cá encontrei sumiu. aquele lobisomem, cara a cara. Mas então conta aí essa história, rapaz. É, mas eu saí, depois que eu aprendi a sair, depois que saí buscar cebolança, eu falei, bom, eu não tenho medo de nada. Eu comia, saí com um tiro no pescoço, depois você saía lá um dia, saía na casa da namorada. Eu morei muito, fui um namorador, era novo. Eu saía, falei, meu pai jantava, saiu para não que ela saísse. Pra tratar de volta que eu via, tu fala que porco, manda leitão. Eu falei, não tem nada, saí. Mas um dia eu saí da casa da moça lá, até a irmã, meu cunhado, o irmã estava aí. Fui lá, saí lá às 11 horas da noite. Depois lá da minha casa, lá, saiu cachorrada da casa de um homem lá, o cachorro me calcou até o lobisomem. Falei, mas eu andava com a peixeira, que é isso? Comigo, porque. Você andava garantido, né? É, porque essas coisas de puxar, escorre, né? E eu sei oração pesada também. Sei oração muito pesada também, não tem perigo de nada. O pai lá do. Passou as orações aí preado comigo, mano. Não mexeu comigo, mas. Não mexe mais. Mas você rezava antes? Rezava na hora que eu via o bicho. Ah, na hora que Parava você no via. lugar, tinha. Parava, não tinha medo. E sabia, o lobisomem veio ir correndo, parou de cara a cara comigo. Mas Daí- como que é a cara dele, Luizão? Ele não dá as caras pra gente, né, lobisomem? Ele cai no chão. Parou, eu ranquei pra faca, peguei uma pedrona também, que bateu ele. Ele pegou, fez a volta, passou roçando com o mato, e meteu o cara, que chamaram que ia vir atrás dele, parou no Arthur. Bateu ele em cima também, mano. Depois disso, quando chegou outro cachorro, daí foi da casa, namorava, expressia a porca bandeitão, e esse aconteceu com o cachorro, isso foi feio, não era lobisomem não. E isso era às 11h30, meia-noite mesmo. Fiz a curva do caminho, vi o cachorro virando, ele sentou, me acende, bater nele, você viu os olhos iluminavam, jogava fogo. Falei, esse é feio. Falei, agora é a hora das orações minha. Mas eu arranquei com a faca, ele falou, se for lobisomem pro lado do meu, tá a faca mesmo, porque se fazia sangue nele, ele desvira, corre, mas depois que você rezava a oração, ele fez a voltinha, sumiu, até caiava a beira do bambu, sumiu. Eu dei um tempo e me ficaram, tava perto da minha casa, tinha uns 300 metros pra chegar. Mas, Luizão, você faz oração em voz alta ou Não, embaixo mesmo assim. baixa? Agora conforme, acho que eu falei cavalo sem cabeça, eu não encontrei. Não. E ela tudo risca essa mão, né? Mas ele fica dentro. Mas não acredito, mano. Ah, você faz um círculo em volta seu? Eu sei fazer essa mão daí. Se for meio grande que fica dentro, ele não chega, né? Aham. Mas eu não acreditava, não sei, mas meu pai conta, e que foi verdade. O irmão, um tio dele, é muito mulherento, disse que chegou em São Luís, quando disse assim, ele saiu, disse que enquanto estava namorado lá pra cá do cemitério, Arthur. Quando virou a igreja Rosário desceu, disse que encontrou uma moça bonita, olha, essa acompanhando. Daí, chegou lá perto do cemitério, ele olhava, né? Passando o cemitério lá, descer pra trás, acho que olhava, com a canhada da moça, só estava fogo. Daí ele viu o negócio aí, arrepiou ele deu ordem pra trás, a moça, agora não vai cada um passa, ordem pra trás, vai seguir eu. Aonde eu fui, mandar separar, daí ele subiu lá dos pimentos ali, lá sei lá dos pimentos lá morreu muita gente, na Revolução 32, né, morreu bastante gente ali. Daí, quando ele disse que ele chegou para baixo da rocha ali, que ela falou para ele, agora eu vou tirar a minha roupa, você vai ficar atrás de um cupim. Ele ficou tremendo mesmo, ficou, segurou. Diz que veio o outro, cavalo de cabeça, era a mãe e a filha. A mãe veio, olha, o homem quase morreu de medo. A moça virou no cavalo de cabeça, e tinha o pé que foi para o outro lado, aí, quando o galo canta, eles param, né? Ah, é? Quando o galo daí, ele parou, ela foi, desvirou, igual você, eu vou falar agora, você vai seguir os caminhos, mas agora, nunca mais vai acompanhar qualquer um assim. E daí ele cortou a borda, ele veio embora, quando está subindo o morrinho ali, virado em Rosário, ele veio pulando rede de fundo, para a rua, uma hora, 2 horas, chegou em
em frente à igreja de Matriz ali. Esse tempo não tinha caminhão, quase. Tinha que levar porco, café, vender. Daqui do lado do meu ramo, de tropa. 10, 12 burros. Tá passando ali, essa hora em frente à igreja ali, que é indo pro lado do Taubaté. E ele olhou em cima da torre da igreja, com um bichão rolando em cima lá. E ele ficou desajeitado. Daí ele acompanhou essa turma. Ele só pôde conversar com a turma. Só depois que estava quase querendo Deus, tudo cantando para lá no Mato Dentro, que ele pôde falar com a turma. Mas por quê? Porque ele tá... Cortou até a fala dele por causa do bicho. Depois ele viu esses bichos, ele ficou neutralizado. Daí depois que ele conversou com a turma. Só que toda gente que assombrada, né? É duas coisas. Esse aí, duas coisas. Assombrado e a pessoa conseguir falar com arma. Isso não dura mais que um ano. O ano que foi 6 meses, o homem morreu. É mesmo? É. Seu pai morreu depois de 6... Meu tio do meu pai. O tio do meu pai. Sim. Ah, era tio do seu pai, É. não era seu pai. Tá. Mas armas que é a mesma coisa. E eu não tenho medo de nada hoje em dia. Nada. Apareceu arma pra mim, né? Aquela casa bem no caminho ali, ó. Pra lá, aquela casa ali, tem uma cachorrada. Passou até uma cachorrada ali. Sei. Ali, morava sozinho ali. Apareceu uma moça aí. A moça foi namorada, morreu. Fazia 6 dias. Apareceu eu morava só deitado numa cama. Toda a vida quando era fria, eu durmo com a cabeça coberta. Com a mão lá no chão. Né? Tinha 3 cômodos da casa, um salão, tinha uma casa, 2 portas embeçadas. Eu não trancava, sabe? Depois a porta saía da cozinha, era trancado. Tinha um quartinho de lado. Assim. E eu acordei com a fala dela. Eu não sabia ter morrido, ela foi embora para Batuba, ela tinha bronquite, uma novinha, 22 anos. Mas acordei com a fala dela, falei, mas que de acha? Eu descobri que a cabeça estava de pé na beira da cama. De pé no chão, de pé. De branco, mas não dá as costas pra gente. Mas você não conversou com ela? Não, eu tentei falar, mas se falar, ela não durava, mas... Ah, você conversava, daí você ia morrer logo, né? Pegou no tentei, eu sentei na cama. Você vai falar de novo, porque eu escutei a fala dela. Se ela falasse qualquer coisa, eu ia responder, ia tentar conversar com ela, mas quando eu sentei, ela viu, a arma assim, se a pessoa não tiver medo, ela não fala e sai. Eu parei sentado, ela foi recuando, as costas mesmo. Eu saí atrás, não tem medo, não, mas... E ela passou a porta embeçada, assim, passou a porta para mundial, não abriu, mas não está trancada. Eu empurrei a porta, saí atrás. Daí se eu tivesse a porta trancada, aí deu um pouco de medo. Se tivesse a porta trancada, cozinha, falei, nossa, esse negócio não é bonito, não. É alma mesmo, né? Daí acendi a luz, aí eu sabia, não era luz elétrica, acendi a luz querosene lá. Entrei no quartinho, ela entrou no quartinho aqui. Entrei no quartinho atrás da cozinha, não estava. Não tava mais. Eu voltei, deitei, nunca mais apareceu. Daí passou no fim de semana, eu vim na casa do irmão dela. Falei, não, faz 6 dias que ela morreu. Falei, o dia que ela morreu. Você não sabia que ela tinha Não. morrido ainda? Daí falaram o dia, então no dia que ela morreu, apareceu a minha. No dia que ela morreu, apareceu. Foi no dia que ela morreu. É. E aquela história da cobra mamar na mulher, tirar o leite do... E essa é criança. parede da minha mãe daí. Aconteceu isso aí debaixo da cama. Você conhece uma história assim? É. Conta aí. Aconteceu que a minha mãe estava tendo criança secando de mágoa. Dava peito, não tinha como mamar o leite de noite. Vinha, disse que dava pôr o rabo na boca da criança, que assim. Daí tinha um dia que veio a comadre ia sentada de frente da cama, ela ficava conversando na cama. Mas enquanto eu olhava embaixo da cama, estava um rolo embaixo da cama. Escrever, rolo embaixo da cama. Cada barra fala, daí, eu levei passeio, falou, mulher, falei, não, queria que até debaixo da cama, mulher, não tem nada. Porque acendeu a luz, o rolo de cobra lá. Daí descobriram, daí foi em médico, falaram que a cobra estava mamando nela. Está acabando a criança, o médico descobriu. Daí mataram Daí a cobra. tinha quantas feridas ela boca criança, Ah, tinha e dá ferida. ferida daí. Aham. Mas mataram ela. Dali que morava em Dobra também, que aconteceu isso, né? Não, dobra é mama na vaca, né? Mamava Não, ali. mamava ali também na mulher ali daquela irmã da Margarida lá do Liberbosa. Ai, minha nena aqui em cima, aqui no Que ela Brotalzinho. morava ali. Teve Ó, outros casos também. E é desse jeito mesmo, nada. Morava aqui. Essa Margarida mora lá perto de cima lá, foi do Reizeiro, entrada do rio, pra cá do Reizeiro. Também, como que foi essa outra que a Denilson está Do falando? mesmo jeito aí, né? Do mesmo jeito. Ela saía. Ela estava dormindo na cama, tinha nenenzinho, e a irmã dela dormia no chão. Aham, Que passava ali, a cobra passava por cima dela, sei. da moça dormindo no chão, e subia na cama e mamava na mulher e põe o rabo na boca da criança. Foi um dia a cobra entrou, e a menina se mexeu, que a cobra mordeu a menina. E a cobra mordeu a menina? Se Mordeu. mexer, morde, né? Não durou 24 horas a menina. Ah, e morreu? A menina morreu. A irmã dela estava deitada. E não pegaram a cobra? Mataram, né, a cobra e saiu tanto leite da cobra. Aham.
E ele matei quando acertava esse leite mamando E a em vaca. criança Matei. já emagrecia, né? Da ferida na boca, de começar a emagrecer. Certo. Entendi. Daí foi a mãe, era uma amiga irmã da minha amiga. Tá certo. Ô Luizão, você falou que já matou cobra que mamava na vaca? Já, no dobre mesmo. E Eu não via mamando, mas descobri que a vaca. Eu perdi nos peitos tudo. Eu fui gostar de São Bahia, baixinho, eu gostava de pegar um emprego lá bastante. E daí eu gostava muito de pressa, toda a vida assim, apesar de cortar muito. Quando levou o penado, não deu tempo de segurar. E eu cheguei a cobra, pensei, aí no largo ficou até o penado. A cobra só deu uma esticada. Ela, as cavelas, foi por uns 3 meses da gente. Eu larguei a pena cair sentado lá, ela bateu no lugar, caiu, enrolou outra vez. E daí o penado ficou. Fui pegar, eu falei, esperar carmar, eu não tenho muito medo de cobra. Enrolado perigoso, mas já, quantas cavelas matei ela, pegava pro rabo, ela andando, metia no chão. Mas você falou alguma coisa de sair leite da cobra? Saiu daí eu esperei ela carmar, foi uns 10 minutos, 15. Carmou, fui quietinho, catei, eu consegui catar o penado. E daí meti o penado nela. Zona, quando tinha leite, ela boa, velho. Ela tinha mamado por causa horas, tinha mamado na vaca, a divisa o passo caído. O Luiz, ele pegou uma cobra uma vez, a gente estava aí na casa da madrinha, né? Você catou eu e a amiga minha. Ele estava uma cascavezona jogar ali no meio da estrada, ele catou a cobra com a mão e jogou no meio de nós. Eu bati no barranco, eu passava raspando. Você fez isso, Luiz? Eu pego, não deixo. Mas jogar no meio das mulheres? Eu bati no barranco, aí passou Não, raspando. jogou assim no meio daí, eu corri pra frente, a outra voltou pra trás. Bate ela. Mas muitas vezes eu peguei, assim. Ok. Mas não pega ela rolado. Eu tenho medo dele. Ô Luizão, você falou uma coisa de oração que você faz, você tem para oração quando aparece assombração, né? É. Você pode falar essa oração ou é uma coisa que não Desvia pode falar? até o inimigo da gente. Já aconteceu isso aí, de vir um cara vindo. Se não gostar, a gente, inimigo, gente. Ele não encontra com a gente. Eu já fiz isso aí, eu veio. Santa Catarina. Mas você pode falar qual que é essa oração? Eu sei é de cor. Mas você pode recitar ela agora? É Santa Catarina, digna esposa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que vendaste o coração dos meus inimigos, o olho tem não enxerga, perna tem não anda, boca tem não fala, vida tem não escuta, não ouve. Santa Catarina, digna esposa do Espírito Santo. É só assim, né? Você amém que fala. Eu não conheço aí, não. Uhum. É essa aí que Quando você... eu via a situação de parar no lugar para venir, porque Uhum. Você falou que acabou agora a assombração? não vê mais não. Não vê mais? Não vê pro ano, muito de novo, não vejo mais, não sei, sumiu um pouco. Não. Mas desde quando será que aconteceu isso, você não sabe? Foi depois que mais ou chegou? menos, de uns 15 anos pra cá, lá no Mangaló, ainda tinha morado, né? Parecia, ainda tinha um lobisomem lá por lá, tinha uma bicicleta que andava sozinho, mas não via bicicleta, mas Eu já vi. via o lobisomem passar. Uhum. Passava com o chamado, batia em cima. Ô, seu Luiz, nós estávamos conversando, aí o senhor lembrou que tem mais história de assombração. Então, agora é a segunda parte. O senhor vai começar por A onde? história, eu era no outro, já tinha uns 15 anos mais ou menos. Tinha uma hortinha na casa da minha mãe. Eu plantava, primeiro plantei uns pezinhos de milho, não existia, quase um pouquinho adulto, tá começando. Depois você plantar verdura. Fui aguar a verdura de tardezinho. Minha avó estava em casa, Minha avó já morreu faz muitos anos, morreu. A minha mãe também já estava lá. Eu fui aguar a verdura de tarde, quase conhecendo. Quando passou, um cavalo para a estrada, um homem dava uns 4 metros de altura. Deu o clareão assim, a hora estava começando a bater o ar da noite. Eu larguei o jogador, corri. Falei para ele, nossa, mas passou uma coisa esquisita ali. Depois voltei agora ainda. Desde novo não tinha muito medo das coisas, mas Que idade o senhor tinha? 14, 15 anos. Por exemplo. Aí esse passou, no outro dia, tornou a passar de novo, sabe? Mas Esquisito. antes de clarear? Antes de escurecer bem, começou a turvar. Ah, antes de escurecer, tá. Daí eu tornei a falar, eu não acreditava. Passou uns dias, eu fui buscar um pau de lenha, quase escurecendo. Assim, uns 50 metros para cima, uma cerca. Larguei até na lenha. Tornou a passar um na frente e o outro muito correndo o outro. Cavalo. Na frente era uma mulher,
Mas é mais grande que João Paulino, né? Sai na rua. Sei. Corri lá aqui até para leite. Falei, minha avó, nossa, mãe, bicho é feio. Depois subiu um comigo, cabendo trazer bolinha, os outros não viu. Só eu que vi as coisas, mas daí eu passou o tempinho, e isso era às 3 horas da tarde, eu estava, e eu as crianças em casa, minha mãe não estava em casa, e meu pai nada. Passou num morro, um barulho, eu saí correndo, um burrão nós tínhamos, 3 metros de altura, grandão, arrastando um monte de pau, um preto, um monte de pau, dá até medo. E até chegou, a minha mãe tinha muito santo, é muito religiosa, as paredes cheias de santo. Só que em frente da minha casa o burro sumiu. Aquele monte de pau. E eu arrepiei ainda mesmo. Chegou na estrada e pressionou pelo bambu de novo. Tá caminhando o bambu. Eu fui lá olhar, vi o bambu do mesmo jeito, esquisito. Daí eu contei pra eles, não gritava. Mas tinha uma coisa quando eu era mais pequeno. Isso que eu tenho o dom para essas coisas de formar folia, é dom de Deus, acho. Foi ter inteligência, eu ver eu cantar as coisas, saber colorir, decorei tudo. Porque quando eu era pequeno, tem na Bíblia, minha mãe contava, da senhora São José Santa Maria dava o mundo com o burroquinho puxando, carregando de Jesus. Eu via sair num pasto para dentro de casa. Eu vi chamar minha mãe, o pai, eu olhava, eu não via nada, mas eu via. Na mesma hora que o senhor estava vendo, eles não viam? Eu não vi, mas eu via chamar. Aí eu chorava, eu via. Mas daí eu fui indo, depresseu um ano no céu, da sinal, fazendo assim, que não ligasse, os outros falavam. E eu estava esquentando, eu ficava nervoso. Isso aliviou eu. Mas eu vi umas par de vezes aí, eu andando, quando era pequeno. Só que depois carregando, que via essas coisas feias assim, mas não tinha muito medo. Acho que não tinha minha vida, ela falava, os homens gritavam. Eu via isso aí. Mas e hoje o senhor ainda vê alguma coisa ou não? Agora eu não vejo mais. Não vê mais? Nada. Até quando eu tinha uns 3 anos casado, tinha só essa mais grande só, Silvana, sabe? Eu estava fazendo serviço. Eu morava no Tembi aqui atrás. Aqui. E eu vi as coisas esquisitas lá. É um lugar assombrado. Ouvi barulho na minha casa, casinha, um passeio assim, cimentado. Ouvi um barulho, via fala, descia a fala, chamava a mulher, ia ficar com medo. Eu pulava a janela, eu no garagem pulava a janela, eu via que ia ver. Eu via com um ladrão, gente chamando. Saí, precisava chamar para abrir a porta, vinha passeio, não via nada. Não via nada? Não. Mas a voz você escutava? Escutava a voz. Daí foi indo, eu plantei umas verduras aí vender. E daí ela ficava sozinha, assim por mim, ela ficava. Às vezes ia para a mãe dela, morava perto, mas às vezes ficava lá. Eu chegava, mais ou menos 1 hora de madrugada em casa. Eu pegava uma das 11 horas, chegava São Luís meia-noite. Chegava 1h30, 2 horas de madrugada em casa. E, antes de chegar em casa, vinha aquele barulho quebrando o pau, vai sair junto comigo. Mas eu rezava um pouco, a oração pesada, atravessava, aí jogar a terra pro chininho, tudo. Chegava em casa, quando chegava em casa, vi umas falas, mas não acompanhava eu. Nada. Acho que a minha mãe rezava muito, ela rezava muito por mim, assim, que eu comecei a andar um pouco de noite, já tinha medo. Rezava para que a coisa protegia um pouco, não, eu via as coisas, mas não mexia comigo não. Nenhuma mexia com você? Não. Nunca mexeu? Não. Daí chegou um bambu, perto da casa do bambuzeiro lá, chovia muito, comecei a ver umas coisas clareando, assim. Fui lá no meio do bambu, tirei aquela, fui debaixo da cama, minha cama, um negócio, igual uns bichinhos. Ficava clareando, e lá sumiu, lá. Eu fui lá no meio do bambu, sumiu, lá. Eu quero ver o que é esse negócio. Mas nunca me desmarrou eu. Ô, seu Luiz, eu sei que na época da quaresma, tem umas coisas que a gente não pode fazer e tem umas coisas que costumam aparecer, então, eu sempre caçar, foi pra você. Eu saí muito caçar, e o meu ex-cunhado, que era casado com a irmã do Benilson, agora é separado de tão, eu desconheço de tão. Sim. Então, já saí caçar muito, vim na casa dele, onde ele mora, outra casa. E eu, meu irmão, saí caçar, saí caçar bem pros fundão, que encontra aqui no ar. Vi o cachorro correndo, o bicho entrava no buraco, e nós começamos a cavocar. E lá no Arthur, achava umas coisinhas acesas lá, uns bichinhos acesos. O cachorro perdia o faro, o rastro. Esquisito. E lá em frente da casa dele mesmo, o bicho correu, o cachorro correu lá. Daí fomos procurar, daqui a pouco jogou terra em nós. Foi, e o cachorro perdeu o faro. Daqui a pouco nós íamos uma coisa balanceando assim, da paneirona lá. O bicho balanceando. E eu desde novo sabia as orações. Eu fazia as orações, o bicho sumiu. Eu disse, mas aquele bicho, falei, não sei. Não falar nada para ele. O bicho sumiu. Vou tentar caçar, foi um fundão lá ainda. Que coragem tinha, vou tentar caçar. Já.
Chega lá o bicho, o cachorro já correu, o bicho bem entrou num vão lá, por raiz, comecei a colocar, de um canto jogava as terras em nós. Daí falei, não vai dar certo. Daí, não, vai. Correu na varginha, meu pai plantava, catei um pouco de água lá, deixar um regador lá. Virei no buraco, vi. Foi, se era o cachorro que eu vou cagar e perdeu até o faro. Catei a ferramenta, foi embora, na quaresma. É esquisito, não pode mexer na quaresma, por causa disso. E esse tatuzinho esquisito, eu fui trabalhar, o tatuzinho veio correndo, tatu. E veio e parou pertinho de mim. Daí eu falei, nossa, mas eu catei ele, eu tinha trazido uma bomba para banhar as coisas, eu deixei guardado na pé da casa que ele desce, morreu. Catei ele, então uma bucha carregada, tem uma patrona de falar de couro, pus ele dentro, cheguei, pus na bomba, levei lá na casa de tão lá, tal, esse homem São José, Tarcione, falava. Depois matou 350 anos, não mato nada com a arena, eu fiquei com dó, mãozinha com mão, catei e pus na bomba. E hoje, o senhor ainda respeita essas coisas? Respeito quaresma até hoje, só não respeito instrumento, é um pouquinho mais. O resto não como, na quaresma, eu como carne na quaresma, mas quarta-feira de cinza, quinta-feira santa, sexta-feira santa, não como carne. Gente, só peixe. Só peixe? Peixe, não como carne não. Uhum. Eu tinha com minha mãe, hoje parei um pouco, mas tudo sexta-feira santa de enjoar, fazia doce. Docinho, comia doce, fazia doce de abóbora, doce de morango, com leite, comia. Mas não comia nada com o resto do dia. E a paçoca, tinha tradição de fazer? Primeiro fazia, né? Agora não faz mais. Até meu sobrinho fazia, esse um que fiz da minha irmã que morreu. Fazia, mas parou, de uns anos pra cá parou. Tá certo. Oh, e o saci, o senhor já viu alguma coisa relacionada com o saci, não? Não, meu irmão fala que já viu no oratório. Não, já jogou terra, que é saci que joga, jogou terra passada, mas... O seu irmão contou pra mim. Como que é essa história que o seu irmão falou? O Dilon, Eu acho que viu o saci no oratório com a minha mãe, mas não vi não, não cheguei a ver nada não. O senhor não viu? Viu até pulando, não. Mas jogar terra, vi, mas ver saci pulando, nunca vi. Não, ele falou que ele chegou para ele já era jogou criança, terra né? no cavalo, meu passante, disse que era saci que se joga, mas nunca vi não. Nunca vi. E o assobio do saci Agora, também? já vi subir tudo. Não vi Subiu saci, já? Já vi subiu. Né? Ali morava no Tembê mesmo, jogou as galinhas tudo no chão. É? Jogou, eu saltei, eu costumo saltar pela janela, me tinha que abrir a porta, pulava a janela. Deu subiu até aí deu no vidro. E não achei nada, fui lá, pus a galinha do galinheiro, arranjei a lanterna. Não vi nada. Daquela minha mãe mesmo, de não falar aqui, vibratório, viu subir nesse lado também. Saci, mas não cheguei a ver saci não. Tá certo. Tem alguma história mais que o senhor lembra ou não? Ou é essas aí mesmo? Tem uma também que eu vim naquela casa ali, Pode deixar ali. onde a minha irmã morreu ali agora, meu cunhado, moravam. Um cara lá estava até veio, amigo dele, morava ali, eu vim ali, tinha até umas horas da noite ali. Eu fui embora, saí dali, ficava 5, meia-noite, era da casa da Crescente, que a luz sai meia-noite. Aí aquela estrada de 5 que passam de trás não tinha, era trilho. A estrada era reta ali. E eu fui, quando eu vistei, antes de estar eu passei, na casa do seu Chico, ele comprou ali, tinha um tocão assim. Eu vistei numa grotinha, um bichão parado na curva. Não era caminho, mas era larguinho já. Falei, ih, negócio feio, a luz estava começando a sair, bati nela. Gostei desse tocão lá e já rezei a oração. Que oração de São Jorge, hoje não sei direito, mas essa secretária rezei, o bicho foi tombando aí, moendo tudo. Para ver que eu tenho coragem para isso. Eu fui sair num trilhinho lá para baixo, cadê tanto? Tinha um trilho lá. Eu saí lá, eu rodei para baixo até me via se o bicho tinha moído lá. Você voltou para ver, fui para baixo de coragem, rezar. Nossa. Não vi nada amassado. Outro dia eu vim cedo, passei lá, não tinha nada amassado. Nada o bicho amassado. Rodou me passar. Rezei, passei, cheguei minha mãe, faltava vindo 1 hora. Oi. E é tão coragem que eu assombrava, que assombrava, os outros ficavam assombrados. Para ver ali de tão ali, né? Um ano começaram, era linha de leite, não era tanque, era um caminhão pegado latão de leite. Daí exigia fazer os ranchinhos assim, esfaiar tudo, para pôr lá também bater sol. Daí fizeram ali, perto daquela granja de tão feio lá, fez um ranchinho, barranco assim, e eu tirava leite, para dentro tirava leite. Eu saí da casa do meu amigo, onde mora meu cunhado ali, minha irmã morreu, eram umas 11 e pouco, 11 horas, meia-noite. E o Zé, irmão do Zé, falou que tinha ido em casa, o Zé, eu disse que ia em casa com a minha mãe, ela morava lá na frente, lá. Falou, hoje vou assombrar eles, mas pensei bem coragem, quase meia-noite. Daí eu ouvi umas falas viradinhas, umas falas, eu pulei dentro do ranchinho, esfaiado estava. Comecei a sapatear dele, vou assombrar, ele vai passar bem, porque ele era muito medroso. Daí, quando eu entrei no ranchinho para sapatear,
ouvi um vulto de branco veio. E eu fiquei quietinho já, não simpatizei não. Daí fez a volta para mim. E os cachorrinhos de tontinho, punhado cachorrinho, 3 pequenos e um grande. Veio latindo, o bicho voltou correndo para trás. O bicho foi pro lado, a árvore foi pro lado da casa de tanto, passou o porteiro. Eu saí da estrada e corria. Mas não sapatinha assombrar não. E eu fiquei assombrado, certo, assombrar o outro. Mas quando peguei coragem de andar, uns 18, 20 anos diante, não tinha medo de nada. Nada? Não foi esbarrado nada mesmo. Usava oração pesada, senão. Jogava eu, meu irmão, o bicho jogou uns 100 metros, uns 200 metros, né, jogou ele. Um morro no outro, ele foi dar uma bordoada no cachorro, encontrou. O bicho jogou ele. Saiu em casa, depois ranhado e caqueiro, tudo. Porque a gente que não mexe com os braços, assim. Você tá mexendo com a eu não mexo, né? Mas joga longe, mano. Joga. Jogou um homem lá, João dos Santos, que era da Folia Antiga. Jogou ele no meio de muita cruzeiro, trabalho, deve tirar ele, sair depois. E a história do Saci gerar no oco do Taquarussu? Então eu falo, mas foi mostrar para aquele da TN, veio em São Luís, aquele outro que trabalha com ó. Ah, veio? A televisão veio aí filmar ele? Aquela japonesinha veio aí, ele foi mostrar lá no Taquarussu lá. E aí, viram? Viram que é bichão, falei que é o Saci que fica. Saci que é bichão que tá com a sua. E ele acredita, mas. É, eu vi o furo bem, porque tem furo mesmo. É bichão né? que faz, velho. É, tá certo. Mas a japonesinha veio aquele moreno trabalho que imita o Santos, que moreno veio também. Aham. A japonesinha bem largado ainda. E o Ditão fala que quando vem com câmera, o Saci foge, né? Ele falou. Ele lutou. Eu sei na concentração, ia andar muito. Ele lutou para me trabalhar junto com ele, mas ele não tem serviço para nada. Eu tenho meu emprego. Como é que eu vou sair lá? Não posso para mexer essas coisas. Ô, seu Luiz, um assunto paralelo. E simpatia? O senhor lembra alguma simpatia que a sua mãe fazia? E o senhor faz alguma ainda hoje, não? Não, a única simpatia que eu faço é benzer a chuva, mas o resto... A única é benzer a chuva, né? É, isso eu acreditei mais ou menos, então funciona, mas... Aquela hora eu gravei lá. O senhor fala de novo como que é, porque o cachorro tava latindo, as pessoas estavam falando. É resto candiospado. Mas para que serve benzer a Faz chuva? para ramar a chuva. Faz para ramar. Não pode encostar essa, Onde cair, vai estragar, muito estrago, né? Tá. Mas tem que esperar, aí, né? Eu esperei, ela apontar aquele bambuzeiro, mais ou menos lá. Vi que parece vir acabando o mundo. Daí a gente sai, anda uns 10 metros, rezando com as palas e volta, o Pai Nosso, reza o rainho, manda a chuva, no pé do Marmeirinho, não tem pão nem vinho, que eles falam. Como que é? No pé do Marmeirinho não tem pão? Pedro Marmeirinho, fala. Ah, Pedro Marmeirinho. Eu não sei se são Pedro Marmeirinho, não tem pão nem vinho. Aí acaba aqueles ar, vai e volta, a chuva só para mandar ver ela. Ué, havia ponto a chuva ali com o caminhão, quebrou aquela ali, perto na creta ali, e eu morava naquele frente com a verdura, com a casa lá de cima. Vai arrebentar tudo. Já rezei, ela virou pro morro, onde foi fazendo estrago, mas em casa deu só sereno. Cerquei ela, cercar ela, porque. Agora esse borabento também funciona um pouco também, né? Minha mãe, por exemplo, se tiver um vento, a chuta lá, tem o ventando assim. A gente põe borabento, mastro, quebra os galinhos de mastro. Ah, quebra os galinhos do mastro. Dá fumaça. Tem reza meu oração, assim, Pai nossa, vai. Ela vai queimando, a fumaça vai indo, vai esparramando a chuva, né? Mas não finca o mastro mais, mas bom seguir. O senhor parou de fincar o mastro? Vamos fincar daí. Agora em junho, começaram a ver. O senhor vai fazer? Eu sou tradição da folia, eu vou a tradição da minha mãe também, que antigamente. Mas fincar o mastro de Santo Antônio, São João e São Pedro. Isso, Se esquecer um dia, pode ficar sem uma vez, mas vamos ficar certo. Na véspera e finca. Então O santo vem de noite e benze. E essa que é a tradição lá. Como é que é? O santo vem de noite? O santo vem de noite e benze. Daí fica na véspera de Santo Antônio, na véspera de São João e na véspera de São Pedro. Tá, e como é que faz? Um mais grande que o outro. Santo Antônio é mais pequeno. São Pedro também é pequeno também, mais grande. São João do meio é mais grandão. Ah, o São João é mais alto? É. Eu pensei que o São Pedro era mais alto, que Não, já fica perto do céu lá. Então, mas São João que foi mais alto. É o São João, São né? Pedro é do outro. É do outro. Bem, então, conta, já que nós estamos falando desse assunto, como é que é essa história dos mastrinhos? Como é que escolhe a madeira? Pode ser qualquer uma. O que coloca no mastro? Porque madeira só que é bom ter uma olhadinha, os caminhos certinho. Eu gosto mais de colher sapuva. Sapuva. Canguantã, Canguantã. assim. Eu gostava mais que é meio direitinho, dá os caminhos bons. Mas e daí? Mas o que pendura lá no mastro? A gente tem que pôr flor, veio. E a flor não serve para pôr no bento queimado depois. Tem gente tem calimão, mas não é assim, mas é boa a flor.
Não tem Aí negócio tinha policrinha, aí, né? Bom, Alecrim. policrinha também. E não tinha um negócio de botar espiga de milho, Isso laranja, não, eu tinha punha limão. limão. Tá. Ficava limão assim. Mas eu não cheguei por isso, não. Eu punha, havia umas florzinhas amarradas, é bom, pô. E fazia alguma reza, algum pedido? Não. Não, não é fincar, não. É só fincar. O derradeiro fincava, usava comprar o foguete, sortar, a tradição é essa. Tá. É derradeiro São Pedro. Aham. Legal. Muito. Eu vou começar a seguir a tradição. Eu tô meio no fim da vida, mas estimava muito minha mãe e meu pai. Eu segui a tradição deles, né? Tô seguindo a tradição do meu pai, que era folia. Segui a tradição da minha mãe também. Muito joia. E eu ia perguntar, com quem que o senhor aprendeu essa coisa de benzer a chuva? Isso aí foi com minha mãe. O homem criou ela, benzia também. Benzer a Mas tinha chuva. uns benzimentos que não funcionam, não é ruim, é perigoso. Tem gente que dá, o pai de tão meu, põe peneiro, dá uma machadada. Não, sei não. Mas é pra benzer a chuva isso É, também? mas não, Zé, você encosta um lado, faz estraga, não funciona aí não. Bom, a reza mesmo, você vai lá, daí a gente tá puxando. Essas rezas, essa trevada braba, tem o bicho feio no meio. Então, nós a gente rezar lá, de vai e volta, e se puxa eles, puxa de um lado, puxa o outro, eles esparramam. Isso eu acredito. Tem fé, acredito que. E esse cabeça tem muita chuva de vir acabando o mundo, e minha casa não deu nada, calma serena. Isso eu acredito. Tem que ter fé, acreditar, porque com a fé boa, a água cura.